Olá, pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Hoje nós estamos aqui para tratar sobre um assunto de geografia, que é a formação da população brasileira, lá na página 43. Gostaria que vocês pegassem o material de vocês, didático, para seguir com o conteúdo, tá ok? Então, o que que traz esse item para nós, formação da população brasileira, tá? Esse item vai discutir, né? Como a gente já discutiu anterior, características demográficas, de ocupação, né, de povoamento. Então agora nós precisamos perceber a formação cultural desse povo, porque todos nós sabemos que o Brasil é uma formação cultural muito ampla, muito diversificada, muito regionalizada devido à grande extensão do território, né? E sabemos que a população é fruto de uma miscigenação, de uma mistura, né, de uma mescla de povos que vieram para cá desde o século XVI com o processo de colonização. A base da formação do povo brasileiro está no elemento negro, no elemento branco, português, europeu, e no elemento nativo, o indígena. Então, são os três pilares de formação da população brasileira. Mas nós também tivemos outros povos que vieram para cá, né? Então, quando a gente entende esses processos de fluxos de deslocamento de pessoas, como a gente já viu no capítulo anterior, né, nos itens anteriores, as regiões que são mais ocupadas, né, esses movimentos de migração dentro do próprio país, né, a população do Nordeste vindo para a região Centro-Oeste, vindo para a região Sudeste, o deslocamento da população do Sul para as fronteiras agrícolas, principalmente, né, primeiro foi o Centro-Oeste, agora a região Norte, tá? Então, de certa forma, todos esses movimentos estão ligados a fatores econômicos, né? Como a gente já viu, as áreas mais povoadas do país estão ligadas à indústria e estão ligadas também à questão da pecuária, né? Da agropecuária, né? Mas principalmente a questão da indústria, assim como a infraestrutura também é mais desenvolvida nessas regiões industriais e que concentram um maior número de população. Então, para a gente entender essa formação cultural, primeiro nós temos que entender que há uma miscigenação. Se nós tivermos o elemento negro, o indígena e o elemento branco, né? É daí que começa a surgir os contatos culturais e formam uma nova população que vai definir como população brasileira, tá? Então a população brasileira tem que ficar bem claro que é o resultado de uma mescla, de uma miscigenação de vários povos. Aí nós temos muitos elementos culturais que foram trazidos por esses povos, pelos portugueses, né? O carnaval, por exemplo, que foi trazido pelos portugueses e que virou uma festa, né? Muito apreciada no Brasil e que tem o seu foco no Rio de Janeiro e São Paulo, com as grandes escolas de samba, mas também tem o carnaval na região do Nordeste, um carnaval mais folclórico, né? Nós também temos a questão do carnaval na Bahia, que tem se tornado muito expressivo a partir do momento que foi vinculado nos meios de comunicação. Então são festas, né, que representam uma cultura portuguesa e que foi trazido aqui, né, para o Brasil através dos portugueses, porque o carnaval, na verdade, ele foi inventado na Idade Média, né, na região da Europa. Então, era um período, né, que as pessoas podiam extravasar, né, todos os seus sentimentos e todos os seus desejos para aliviar as tensões do período medieval, que era muito controlado pelo pensamento religioso da Igreja Católica. Então, de certa forma, né, é conhecido como uma festa aonde as pessoas podem extravasar, podem se travestir de cores, de modos e do jeito que, né, bem desejar. Então é uma festa popular, né? Hoje em dia aqui no Brasil ela já está muito voltada ao mercado e tem um objetivo mais comercial em algumas regiões, como por exemplo Rio de Janeiro e São Paulo, mas foi uma tradição que foi trazida, né, pelos portugueses, tá ok? Por exemplo, aqui na região do Centro-Oeste, vocês podem ver os cavaleiros na cavalhada em Corumbá, de Goiás, né? É uma festa que se remonta a um período distante lá na Península Ibérica, né? Que foi trazida também pelos portugueses, que foi o fato de quando a Igreja Católica, mais os reinos que formaram Portugal,
né, se uniram para poder lutar contra a invasão islâmica na região, tá? Então, os mouros, né, representado de azul, que eram os árabes, considerados impuros para os cristãos, e os cristãos representados com a cor da igreja, vermelho, né, que expulsavam eles. Então, uma festa muito antiga, né, e que demonstra um processo histórico acontecido lá na região da Península Ibérica, principalmente Espanha e Portugal, certo? Outras questões também que nós temos é a questão da região sul, porque quando vieram, principalmente a partir de 1700, né, 1780, a Itália estava passando por uma crise econômica muito profunda, né, devido a questões políticas. E em 1888, com a libertação dos escravos, né, 3 de maio de 1888, a mão de obra escrava foi libertada no Brasil e precisava trazer para o Brasil novos trabalhadores. E, infelizmente, parte das discussões que se fazia entre os políticos brasileiros era uma discussão bastante preconceituosa, porque se você pegar os anais que foram discutidos nas câmaras dos deputados, né, daquele momento, que era o Conselho do Rei, eles estavam preocupados, né, que com a libertação de uma grande massa de escravizados no Brasil, de ex-escravizados, né, de negros, a raça brasileira poderia escurecer pelo contato, né? Os contatos, né, poderiam escurecer a raça brasileira. E também pelo fato de já se pensar num processo de industrialização que já havia iniciado na Europa. Então, fizeram, né, uma ampla campanha nas regiões da Itália e da Alemanha, trazendo trabalhadores que já tinham contato com a indústria e trabalhadores que já eram assalariados, né? Então, eles vieram para o Brasil para trabalhar nas lavouras de café. A primeira fazenda que recebeu trabalhadores italianos foi a fazenda Ibicaba, no interior de São Paulo, mas, porém, né, nós tínhamos uma massa de proprietários cafeicultores que estavam acostumados a lidar com o trabalho escravo. E não deu certo esse contato entre os italianos e os produtores de café da região de São Paulo, né? Por isso, eles não continuaram trabalhando na lavoura de café e foram para as cidades, tá? Mas assim mesmo trouxeram muitas festas, né? E uma das propostas de Dom Pedro II era que se os italianos e alemães viessem para o Brasil, após o trabalho eles receberiam uma parcela de terra do governo. Promessa que não foi cumprida, mas porém, né, eles foram levados para a região sul do Brasil, porque eram as terras que ninguém queria, o clima lá já era mais gelado, porque é um clima temperado, de 4 estações, né? As terras são muito dobradas, tem a presença de muitas rochas no solo, então era um terreno que, diante de outros terrenos melhores que o país tinha, ninguém queria ocupar aquela região. Aí esses lotes de terra foram vendidos, né, por um preço mais acessível e essa população, em grande parte, acabou se deslocando para essa região. É isso que explica o fato de tanta concentração de alemães, italianos naquela região do sul do Brasil, né? Como também em outros tempos nós temos no Paraná uma colônia de ucranianos muito grande no norte do Paraná, tá? Então os elementos que trazem essas pessoas, né, e fazem com que elas se desloquem de uma região para outra, o principal elemento é a questão econômica. Eu costumo dizer que se você está ganhando bem, se você está com a sua empresa, com a sua terra, você tem um, um desenvolvimento econômico bom numa região, você não muda dela simplesmente porque você não gosta, né? Como também não adianta você gostar do local onde você mora, mas se você não tiver condições que possa desenvolver uma economia boa e te dar um conforto de vida. Então, é esse fator econômico que é o principal na deslocação desses grupos, né, de transumância, que são levas de transumância, são grupos que se deslocam de uma região para outra, certo? Pessoal, nós também temos lá na região norte, né, o Festival de Parintins, que é um festival adaptado da cultura indígena local, aonde, né, se reverenciam dois bois, né, a cultura do boi no Brasil é muito forte, na região norte e nordeste, né, sempre você vê
nas apresentações folclóricas e mesmo culturais regionais a presença do boi, né, que faz todo um sentido na cultura indígena e na cultura cabocla da região. Né? E o Festival de Parintins já é um festival internacional, ele acontece na cidade de Parintins, próximo ao Rio Amazonas, lá no interior, no meio da selva, né, com acesso dificílimo só para o avião e o barco, né? E é um festival muito colorido, como vocês podem ver na apresentação do Festival Folclórico de Parintins lá na Amazônia em 2016, na imagem da página 43, né? Que é muito próximo à ideia de carnaval, né? E já está sendo televisionado e já é uma festa que recebe pessoas de outros países. Então já é um evento que marca a questão cultural daquela região, né? Lembrando também que essas festas crescem quando elas caem na mídia, né? E elas passam a ter um objetivo mais comercial, né? Igual o carnaval. E aí o setor privado acaba que investindo pesado nessas festas, né? Com um grande volume de capitais, porque o objetivo delas é, sim, geração de lucros, tá? Então, para a gente entender todo esse processo, né, todas essas culturas que foram trazidas, que foram misturadas, que foram mescladas, esse grande grupo de pessoas que vieram para o Brasil e que compõem a população brasileira, nós também temos características específicas para cada região, porque o Brasil é muito grande, né? Então, você tem uma cultura mais marcada europeia no sul, né? Você tem uma mistura muito grande no centro-oeste, devido às áreas de expansão da lavoura agrícola, que trouxe pessoas da região sudeste, também da região sul, né? E trouxe também pessoas do nordeste, né? Como as primeiras levas de baianos que vieram para essa região. Nós temos também uma cultura muito mesclada com a cultura indígena, com elementos indígenas muito fortes na região norte, né? E nós temos também influência europeia muito marcada na região nordeste, com a presença dos holandeses no século XVII, né? A gente não pode esquecer que os holandeses ficaram lá no litoral do Nordeste por 25 anos, né? Marcando uma cultura muito forte, principalmente principalmente no Maranhão, né? São Luís, né? Capital. Então, de certa forma, você tem presença desses elementos que passaram por essas regiões, tá ok? Agora vamos entender o que seria esse deslocamento da população. Esse deslocamento da população que nós chamamos de migração, né, que é um movimento de deslocamento populacional em diferentes localidades. É quando uma pessoa se desloca para outra localidade. Isso é uma migração, tá? Mas nós podemos caracterizar essa migração. Se a pessoa desloca de uma cidade para outra região, né, ela é um emigrante, porque ela está saindo. Então, emigrante, a pessoa que se desloca de uma região para outra. E imigrante é quando ela chega na outra região. Então, ela é conhecida como imigrante. Então, se eu sair de um determinado local, eu sou um imigrante. E se eu cheguei para morar em outro lugar, eu sou um imigrante, certo? Essas migrações, né, que são esse deslocamento populacional, elas podem ser internas ou nacionais, dentro do próprio país, de um estado para o outro, né? Como, por exemplo, aqui na região centro-oeste, nós temos muitas pessoas que são imigrantes que chegam do Nordeste, que chegam da região sudeste e que chegam da região sul, né? E também da região norte, devido à expansão da lavoura agrícola, né? E a possibilidade de melhores condições de vida. Então recebe muito imigrantes, né? Então essas migrações elas podem ser de vários locais, internas, nacionais, dentro do próprio país, de uma cidade para outra, né? Ela também pode ser pendular, né? Hoje em dia nós temos uma migração pendular muito grande dentro do Brasil, que é a migração de pessoas que moram numa cidade e trabalham em outra, principalmente nas regiões metropolitanas. Se você pegar Goiânia e Aparecida de Goiânia, tem muita gente de uma cidade que sai para trabalhar na outra. No meu próprio caso, né? Eu moro em Rio Verde, mas eu saio para trabalhar em Montevidéu. Então eu vou e volto, eu faço o movimento do pêndulo, uma migração pendular, né? E ao mesmo tempo, nós temos as migrações sazonais, né? Que são as migrações que estão ligadas à produção agrícola, principalmente. Ou
a um determinado produto de época, né, que ele produz em um determinado momento, ele precisa ser beneficiado, ele precisa ser colhido. Então, nós temos uma migração sazonal muito grande para São Paulo, para a colheita da laranja, para a colheita do café em Minas Gerais, né, para a colheita da cana, lá na região litoral do Nordeste, né? Então, são grupos de pessoas que saem do seu local para trabalhar um determinado período, uma determinada colheita ou safra em uma determinada região. É sazonal, porque isso acontece de épocas em épocas, certo? E nós temos as migrações externas ou internas, né? Por exemplo, o ano passado, o ano retrasado, nós recebemos muitos é, imigrantes que chegaram no Brasil, né? Esses imigrantes, eles vêm por melhores condições de vida, como os haitianos, depois do terremoto, do furacão que devastou o Haiti, né? O fato do Haiti ter uma economia muito ruim, né? Tem uma natureza toda devastada, tem um relevo todo devastado devido é, à exploração de bauxita que foi intensa, então acabou com seus recursos naturais, teve o terremoto, né? O terremoto matou 300 mil pessoas, né? É, então, automaticamente, em seguida veio o furacão, né? O furacão acabou provocando também um desastre maior ainda sobre os escombros do terremoto. O Haiti praticamente ainda não foi reconstruído. A vida lá é muito difícil. A fome é uma constante que ronda o tempo todo, né? Então, a população masculina, principalmente, se desloca desses locais e vem para outros lugares, né? Em busca de melhores condições de vida e na tentativa de encontrar um local para se fixar, um trabalho e depois buscar a sua família ou pelo menos enviar ajuda para a sua família. Assim como nós temos muitos brasileiros que estão na Europa, né? Como nós já vimos em tempos anteriores, né? São imigrantes que vão para a Europa e iam para a Ásia, para o Japão, para a Nova Zelândia, né? Para Portugal e ajudam as suas famílias que estão aqui no Brasil, né? Então tem um fluxo econômico muito importante também entre esses imigrantes e emigrantes, ok? Então, são as migrações internacionais, quando você sai do seu país e vai para outro país. No caso, quando você sai daqui, você é um emigrante. E quando você chega lá, você é um imigrante. Certo? Na próxima aula, nós vamos discutir os principais povos que migraram para o Brasil.